Bom dia, meninos, como estão? Opa, já não estão aqui para poder me responder, mas acredito eu que daí de casa já me responderam e penso que todos estão bem de saúde. Aqui, o professor Hamza também está bem de saúde. Acredito eu que seja uma surpresa, não é? O professor está aqui, mas o que é que o professor veio fazer hoje? Se estamos de férias. Atenção, meninos. O fato de estarem aí nas férias a passearem, a relaxarem e a fazer muitas coisas que têm que fazer nas férias não significa que paramos de estudar. Tanto que temos algumas fichas e nessas fichas tem alguns exercícios, não é? E estes exercícios precisam ser resolvidos. E atenção, não é para despachar e não é para resolver erradamente. Significa que nós temos que acertar todas as questões que constam nas fichas de exercícios. Estamos juntos? E aqui estamos de nossa disciplina, que é Ciências Sociais, então vamos falar de assuntos relacionados com os exercícios que estão na ficha de exercício de Ciências Sociais. Muito bem, meninos, é assim, nós temos aí uma pergunta que tem a ver com o nosso tema de hoje. E qual é o tema? Os primeiros habitantes de Moçambique. Atenção, o professor está aqui para explicar, não é, a vocês, de modo que não caiam nos erros, ou então para que consigam resolver os exercícios de forma correta. Então, o professor vai dar uma explicação simples e acredito que vão poder perceber para vos ajudar na resolução destes mesmos exercícios. Vamos começar. Quais foram os primeiros habitantes de Moçambique? Quando falamos de habitantes, estamos a falar de indivíduos ou de pessoas que vivem num determinado lugar ou então num determinado sítio. Quais foram estes primeiros habitantes de Moçambique? Os primeiros habitantes de Moçambique foram os caçadores e recoletores. Acredito eu que não é um tema novo, já estudamos, já falamos muito aqui na sala de aulas. Hoje vamos fazer apenas uma pequena recapitulação, uma revisão daquilo que nós vimos. Então, estamos a dizer nós que os primeiros habitantes de Moçambique foram os caçadores e os recoletores. Mas qual era o nome desses habitantes? Estamos a falar aqui dos Khoikhoi e dos Sands. Estamos juntos? Estamos a falar de Khoikhoi e Sands. Então, estamos a dizer que os primeiros habitantes do nosso belo país, com o nome Moçambique, foram os Khoikhoi e os Sands. Quem eram os Khoikhois? Os Khoikhois eram os pastores. Atenção, não são pastores da igreja, não. Estamos a falar dos que praticavam a atividade de pastorícia, que significa a criação de gado. Ok? Eles criavam cabritos, criavam bois, não é? O gado bovino, e criavam o gado ovino. Estamos a falar aqui de ovelhas. E os Sands, o que é que faziam? Os Sands, eles praticavam a caça. Estão a perceber? Os Sands praticavam a caça e a recoleção. É por isso que chamamos de recoletores. Então, esta recoleção em que consistia? Consistia na recolha de frutos, raízes, estes raízes que serviam de alimentação, ok? Que serviam de alimentos. Mas mais tarde, com o passar do tempo, esses dois grupos, não é, se juntaram e formaram um e único grupo que foi chamado de ok? E formaram um e único grupo que foi chamado de Khoisan. Estamos juntos? Formaram, neste caso estamos a falar desses dois grupos, Khoikhoi e Sands, se juntaram e formaram um e único grupo que foi chamado de Khoisans. Agora vamos para aquilo que era a forma de vida destes Khoisans. Ok? Formas de vida dos Khoisans. Os Khoisans tinham uma vida nômada, isto é, não tinham uma habitação fixa, não tinham casas fixas, não tinham lugares fixos para poderem viver. Mas isto por quê? Porque, como dissemos nós, eles viviam na base de caça
recoleção e pastorícia, que é a criação de gados. Então, o que acontece? Eles praticamente não tinham esta capacidade ou então este pensamento de produzir o seu próprio alimento. Então, viviam na base daquilo que a natureza lhes oferecia ou então lhes fornecia. Daí que, para a sua sobrevivência ou para a sua alimentação, eles dependiam da natureza. Então, eles saíam, iam-se ficavam num determinado lugar, consumiam tudo que tinham que consumir naquele sítio e saíam. Assim sucessivamente acontecia esta forma de vida. Quanto à organização social e econômica, muito bem. Quanto à organização social e econômica, como é que socialmente os coisas viviam? Eles viviam em pequenos grupos ou então em bandos. Quanto às atividades, aqui verificava-se a realização de 3 atividades. Quais são essas atividades? Estamos a falar da caça, estamos a falar da recoleção, estamos a falar da criação do gado. Mas essa atividade era dividida em sexo e idade. Isto significa os homens, não é, adultos, dedicavam-se ou praticavam a caça. E as mulheres, o que é que faziam? As mulheres ocupavam-se na recoleção, na recolha dos frutos, das raízes que serviam de alimentos. E as crianças, o que é que as faziam? O que é que as crianças faziam? Será que ficavam em casa? Não, ajudavam as suas mães na recolha dos frutos. Estamos juntos? Acredito que estão a perceber daí de casa. E depois desta recolha, depois do desenvolvimento dessas atividades, o que é que acontecia? Eles juntavam-se, ficavam num lugar e dividiam tudo por igual. Estamos juntos? Meninos, era essa uma simples explicação que o professor queria vos dar hoje para poder ajudar-vos a resolver os exercícios de forma correta. Espero que estejam aí bem atentos ou atentos na explicação do professor e, por favor, resolvam todos os exercícios de forma cuidadosa. Estamos juntos? Tá. Até a próxima.